Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Momento Consult. Eu me chamo Gilberto Meira, sou consultor jurídico tributário aqui da Consult e hoje nós estamos voltando a um tema no nosso Momento Consult, que é um tema já tratado inúmeras vezes e de interesse não só do Estado como em nível nacional, e envolve a situação das transferências de mercadorias. Desde a edição da ADC 49, a Ação Declaratória de Constitucionalidade 49, nós vivemos essa discussão. Esse assunto já foi inúmeras vezes tratado aqui e nós tivemos o último comentário no episódio 75. E nós pedimos a você que resgate esse episódio e lá você vai ver que há um histórico de outros episódios onde nós já tratamos desse tema. E naquele momento, no último episódio, 75, quando tratamos desse tema, nós assumimos o compromisso, olha, se houver um novo capítulo, nós voltaremos ao tema. Pois então, aqui estamos, porque há de fato um novo capítulo a ser considerado. E esse novo capítulo, aqui em termos de Estado, decorre basicamente daquela situação do episódio 75, porque nele nós tratamos aí do convênio 93 de 2024, que prorrogou o entendimento de adotar a sistemática até o dia 31 de dezembro de 2023 como a atual, e silenciou-se quanto ao convênio 178. De qualquer forma, em função disso, nós tivemos no último dia 25 de julho, próximo passado, aqui no Estado, a edição do Decreto Estadual 6835, e este decreto, ele internaliza no regulamento algo que já estava na lei, que decorre da Lei Complementar 204 e que fala da não incidência do ICMS nas transferências, deixando genericamente lá no capítulo da incidência, que é apenas a saída a título mercantil, por excluir as transferências, e acrescentando o parágrafo 11, em que diz o seguinte: não se considera ocorrido o fato gerador do imposto na saída de mercadoria de estabelecimento para outro da mesma titularidade, mantendo-se o crédito relativo às operações e prestações anteriores em favor do contribuinte, inclusive nas hipóteses de transferências interestaduais em que os créditos serão assegurados, né? Inciso 1, pela Unidade Federada de Destino, que tem que admitir esses créditos, e também pela Unidade Federada de Origem, em caso de diferença que por acaso exista. Isso aqui é apenas introdução do que já estava na Lei 11.580 de 96, aqui no Paraná. A novidade foi o acréscimo dentro do capítulo 22 do nosso regulamento, que trata dos procedimentos de transferências de mercadorias ou operações de remessas entre estabelecimentos da mesma empresa, quando se instituiu o artigo 579-P, P de pato, né? E diz o seguinte: na remessa interna de bens e mercadorias entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo titular, a transferência de crédito será opcional, em linha com o que está previsto no parágrafo 5º, inciso 12, da Lei Candir, introduzido pela Lei Complementar 204, e que, por sua vez, tinha sido vetado e teve o veto derrubado. Então, aqui se retornou esta condição, como previsto originalmente na Lei Complementar 204. E determina aqui, no parágrafo único deste artigo, algo que chama a atenção àqueles que nos assistem. Eu repito, nós estamos falando inicialmente em operação interna, né? Diz aqui o artigo: na hipótese de o contribuinte optar pela transferência de crédito ICMS nas remessas internas de bens e mercadorias, ele deverá, primeiro, observar alguns procedimentos que estão aqui descritos no capítulo. Segundo, ele vai ter que fazer essa opção por estabelecimento. Então, não é pela empresa como um todo, mas cada estabelecimento, cada unidade tem que fazer a sua opção, que será feito lá no Sistema Registro de Ocorrências Eletrônico, né, o ROI eletrônico. E quando exercido, e aqui chama muito atenção, porque é uma analogia ao conceito que nós adotamos para o imposto de renda, quando adotamos o lucro real, o lucro presumido, em que, fazendo opção por uma sistemática, nós iremos até o final do ano com ela. E eles parecem-nos copiaram a modelagem. Quando exercida, produzirá efeitos por exercício financeiro, e até que seja declarada sua desistência, que pode ser feita a qualquer tempo,
a qual deverá ocorrer até mês de dezembro, para que passe a vigorar a partir de janeiro do exercício seguinte. Ou seja, uma vez optado, segundo a regra que está aqui no decreto, no artigo 579P, uma vez feita a opção, você tem que ir até o final do ano com ela. E se quiser mudar no ano seguinte, você tem que comunicar antes da desistência. Isso é um fato pitoresco, porque é uma opção que na realidade fica amarrada. Tenho lá dúvidas quanto à legalidade disso, porque ele amarra a opção e tira o direito que o contribuinte tem de mês sim, mês não fazê-lo. Nós entendemos as razões pelas quais o Estado adota isso, é uma questão de segurança jurídica, de praticabilidade, de discricionalidade, mas acreditamos que aqui haverá realmente espaço para muita discussão ainda. Todavia, é bom que se frise, já há posicionamentos anteriores do Judiciário, dizendo que cabe à lei complementar definir regras de creditamento e cabe aos Estados regulamentar procedimentos quanto a esses créditos. E, de certa forma, talvez seja um argumento que não venha a ter êxito no Judiciário. Todavia, é bom lembrar que essa obrigatoriedade foi internalizada em forma de decreto e não em forma de lei. E aí nós entramos no princípio da legalidade estrita, ou seja, ninguém é obrigado a nada senão em virtude de lei, inclusive na área tributária, o que significa dizer que nós temos que ponderar uma eventual discussão. Mas fica o alerta, fez a opção em operação interna, você vai até o final do ano. Se quiser mudar no ano seguinte, terá que comunicar antecipadamente. Aí você me diz, tá, eu esqueci de fazê-lo em janeiro do ano seguinte, já estando em janeiro. Vai ter que aguentar mais um ano. Efetivamente é algo a se discutir. E por que nós levantamos que há polêmicas? Ora, eu faço a opção pela transferência e eu me debito. Mas e se eu não debitar, eu serei autuado porque fiz a opção. Em nível administrativo eu não terei êxito. Mas em nível judicial, nós teríamos que voltar à discussão da DC 49, que prevê que a não incidência ocorre tanto em operação interna quanto interestadual. O que significa dizer que se eu fizer o inverso, eu não optar pelo débito, em dado momento me interessar pelo débito. Eu seria autuado porque debitei tendo a opção da transferência, dizendo que eu não quero transferir, seria autuado porque debitei indevidamente o ICMS, aí entra a discussão da legalidade, porque isso tudo é decreto. Os colegas do direito certamente saberão analisar essa questão e nós o colocamos aqui em tom apenas de discussão técnica. O fato é o seguinte, é um argumento que tem que ser levado à baila. E nos perguntam, tá, e quantas operações interestaduais, o que nós fazemos? Bom, mesma discussão apresentada no nosso episódio 75, nós achamos a exigência do débito uma aberração sob a ótica da decisão da ADC. É bom lembrar que a Lei Complementar 204 também deixou bem claro que nós não temos que debitar e se quisermos transferir o crédito, naquela situação que nós já observamos anteriormente, que a transferência de crédito por meio de uma atitude transversa, nós estaríamos debitando o imposto, é uma escolha do contribuinte e não uma obrigatoriedade. O artigo 579J do nosso regulamento diz quantas operações interestaduais o que se segue. Na remessa interestadual de bens e mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade é obrigatória. E aqui eu chamo a atenção do que nós comentamos no nosso episódio 75. Isso é matéria decorrente de convênio. Convênio não é lei, está criando uma obrigação e que foi trazida ao nosso regulamento. E diz aqui, é obrigatória a transferência de crédito do ICMS do estabelecimento de origem para o estabelecimento de destino, hipótese em que devem ser observados os procedimentos de que trata este capítulo. Ou seja, há ainda espaço para discutir. É óbvio que isso é aquele contribuinte que quiser, evidentemente, levar a discussão e estar ciente que, inclusive, pode ter resultado contrário no judiciário. Não é porque nós damos essa posição que o judiciário vai pensar como nós. O nosso papel aqui é alertá-los que realmente existe discussão. Sob o ponto de vista legal, o procedimento que você terá que adotar, não entrando no mérito da discussão, e principalmente aquele contribuinte que tem um viés mais conservador, mais daquele que adota a lei, nós temos uma posição muito clara aqui. Em operação interestadual, eu tenho que transferir o crédito. Isso é pacífico.
artigo 579J. Em operação interna, eu vou escolher. Ou seja, ou eu transfiro, ou eu não transfiro. Detalhe, se eu fizer a opção de transferência, eu tenho todo o exercício para cumprir, só podendo desistir no exercício seguinte. Bom, essas eram as novidades para o momento. Nós teremos, com certeza, um novo capítulo, mas fica aqui, mais uma vez, um comentáriozinho sobre as transferências para nós não perdermos o objetivo desse momento, que é atualizá-los sempre que a novidade venha à baila, né? Fica também um convite para aqueles que quiserem sugerir pautas, trazer comentários, questionários, sugestões, dicas, ou até mesmo dúvidas de posições que nós adotamos. Dois caminhos que você pode adotar. O primeiro, você pode usar o nosso espaço público aqui embaixo. Existe ali comentários e você pode fazê-lo, não há problema nenhum. Nós vamos responder sempre que possível e tão rapidamente quanto ele seja anotado. E, num segundo momento, admitido que você queira fazer o comentário de forma privada, você tem o nosso e-mail, momentoconsult@consult.com.br, para fazê-lo de forma privada e nós iremos também responder, né? Fica também um outro pedido, né? O seu like é muito importante. Os vídeos do YouTube ou de toda a rede social, eles trabalham com relevância, e a relevância só acontece se você der o like, se você indicar, se você replicar, reproduzir e mandar para um terceiro. Então fica o nosso pedido, dê o seu likezinho, porque muita gente assiste, mas o like não é dado necessariamente, né? Nós esperamos que isso aconteça para que haja relevância, haja divulgação. Pedindo a você que replique, comente, troque ideias, sugira, traga aí a novidade àqueles que talvez não conheçam o nosso canal. Um outro detalhe, você tem uma sinetinha aqui embaixo, né, de inscrição. Se você se inscrever, toda vez que for editado e lançado um novo vídeo aqui do nosso Momento Consult, você será notificado para poder assisti-lo. E nós estaremos sempre presentes no seu dia a dia, de forma a contribuir, né, para aquilo que a gente sempre tem intenção de fazer, que é trazer uma interpretação mais adequada para o direito tributário e o direito empresarial. De resto, nos sigam nas nossas redes sociais, a Consult tem o seu site, nós estamos lá no LinkedIn, estamos no Instagram, estamos no Facebook e também o nosso endereço pessoal, também vocês vão encontrar informações que são replicadas, sempre citando a marca Consult. Tá ok? Até a próxima!